Tudo como dantes após a 22ª rodada do Brasileiro. Rodada essa que não concluiu, mas os jogos que interessavam mais na luta pelo título e pelas primeiras colocações já terminaram. O Palmeiras acabou de empatar com o Internacional por 1-1 no Beira-Rio e perdeu uma chance de encostar mais no Flamengo na disputa pela liderança do Brasileiro. Dessa forma, a diferença entre o rubro-negro carioca e o alviverde paulistano continua em 3 pontos. Foi um jogo em que cada time dominou uma etapa. O Inter foi superior no primeiro tempo, quando fez 1-0, com o gol do Patrick, finalizando bela jogada do Nico Lopes pela direita. E no segundo tempo, o Palmeiras foi superior. O Willian fez um belo gol numa emendada de canhota, uma bola que soprou pela meia esquerda, já perto do bico da grande área, aquela bola que todo mundo sonha em pegar. Todos nós que jogamos futebol um dia sonhamos em pegar uma emendada como essa que o Willian Bigode pegou. O Palmeiras foi melhor no segundo tempo, chegou a comemorar um segundo gol, que seria o da virada, aos 41 do segundo tempo, um gol do Bruno Henrique, mas o árbitro, ao ver a revisão do lance no VAR, percebeu que o Willian tinha tocado, ainda que sem querer, com a mão na bola, numa disputa de bola na jogada que precedeu, e anulou o gol. O gol que seria o da vitória do Palmeiras, que encostaria mais no Flamengo. Isso não ocorreu, o jogo terminou com os dois treinadores reclamando bastante da arbitragem, mas foi justo pelo que cada time produziu. Outro time gaúcho que decepcionou, não pelo rendimento, mas pelo resultado, foi o Grêmio. Jogando com o time reserva no Maracanã, ele perdeu para o Fluminense por 2-1. É curioso que o Grêmio vinha numa embalada, dando goleada em cima de goleada, se aproximando da turma de cima da tabela, e mais uma vez ele opta por escalar time inteiramente reserva. Isso facilita não só o trabalho do adversário, como frustra aqueles que gostariam de ver o Grêmio, pela qualidade do futebol que seu time joga, disputar as primeiras posições. O Fluminense não tem nada com isso, fez o dever de casa, dirigido interinamente pelo Marcão, o antigo volante do próprio tricolor, e ajudado pelo Ailton, aquele do gol de barriga do Renato Gaúcho, que estava do outro lado. O Fluminense fez 2-1 com um gol de Nenê logo no começo da partida. E logo no começo também do segundo tempo fez 2-0 com o Caio Henrique. Ainda sofreu um gol de Patrick. O Grêmio pressionou, mas não conseguiu o intento de pelo menos igualar-se ao Fluminense. Com essa vitória, o Fluminense vai a 22 pontos e não pode terminar a 22ª rodada na zona do rebaixamento. Porque mesmo que o Cruzeiro vença o Goiás amanhã, e o problema está em o Cruzeiro vencer, o que ele não consegue fora de casa há mais de um ano, ainda assim o Fluminense leva vantagem de, no momento, 2 vitórias sobre o time celeste. Ainda que se iguale em pontos, ele ficará com uma vitória na frente, permanecerá fora da zona de rebaixamento. Mesmo porque outro time que podia ameaçar ali, o CSA, perdeu para o Santos na Vila Belmiro por 2-0. O Santos interrompe assim uma série incômoda que vinha de 6 partidas sem vitória, fez o dever de casa, não empolgou, não jogou como nos momentos em que brigava pela liderança, mas fez um gol em cada tempo, Carlos Sanches de pênalti e Sacha no segundo tempo, e venceu a partida, que lhe dá um pouco mais de tranquilidade. Um time que subiu um pouquinho na tabela, está ali consolidado no G6, foi o Corinthians, que venceu o Vasco num jogo muito ruim pela manhã, por 1-0, um gol do Ralf numa jogada iniciada por ele, com a participação do Bozelli fazendo o pivô, e o volante fez o gol da vitória corintiana, diante de quase 40 mil pessoas na manhã em Itaquera. A rodada ainda terá mais alguns jogos, mas a briga pela liderança continua entre Flamengo, 3 pontos à frente do Palmeiras. Temos campeonato entre esses dois.